mas hoje vamos trabalhar o que de fato a Bíblia nos ensina sobre a expiação de Cristo. Então, dentro da cristologia, se a cristologia é um dos temas centrais da teologia, ou o tema central da teologia, expiação é um dos temas centrais da cristologia. Então, veja que você está aqui no nervo central de toda a teologia bíblica. Se você perde isso aqui, você perde toda a teologia. Se você perde isso aqui, provavelmente você vai crescer na fé cristã com vários erros teológicos, ou talvez até mesmo heresias, porque aqui está o centro do Evangelho. E se nós concordarmos com esse centro, muito dificilmente a gente não vai ser irmão em Cristo. Se nós discordarmos desse centro, provavelmente você não será, ou eu não seremos crentes. Então temos que concordar, porque esse aqui é um ponto essencial da fé, e se não seguirmos nesse caminho, cairemos em heresias e não seremos cristãos de fato e de verdade. Primeira coisa, a imagem que vocês veem aí na tela, na nossa introdução. Você vê então um mundo criado por Deus, belo, de água, terra, e aí por trás desse mundo, muito fogo caindo sobre ele. Meditemos nessa imagem por um instante, porque ela não está aqui sem ser de forma proposital. Porque expiação, irmãos, e se você lembra de uma das teorias que nós vimos, teoria do resgate, ela não é um resgate dos homens do diabo, como diz aquela teoria. A expiação não é uma libertação que Deus fez de nós das mãos do diabo, como se o diabo fosse o grande escravizador da história humana, ou o grande senhor a qual Deus veio resgatar-nos das mãos dele. Por mais difícil que pareça entender isso, a expiação é um livramento e um resgate das mãos do próprio Deus. Um Deus que é puro de olhos, como diz Abacuque. Um Deus que é tão santo que não pode ver o mal, sem se irar profunda e completamente contra ele. Erickson vai usar a imagem de uma alergia, que você não pode chegar perto, que você passa mal, espirra, tosse. Assim é Deus com o pecado. Ele é alérgico ao pecado, ele odeia eternamente o pecado, porque é o símbolo, é a expressão de tudo aquilo que quebra o seu plano de bondade, perfeição, harmonia, amor e alegria para nós e para suas criaturas. De modo que, quando eu e você caímos lá no jardim, junto com os nossos representantes, Adão e Eva, quando nós pecamos contra Deus ali, e assim amaldiçoamos toda a humanidade, Deus sentiu isso que você vê na tela, ódio, ira sobre a humanidade, e a justiça dele reclama, pede, obriga a ele agir, a reagir, a fazer justiça, a punir, a condenar, porque um justo juiz sente isso e coloca em prática quando vê o mal, se indigna e busca sentenciar e condenar aquele que cometeu o mal e que violou a lei, a regra. Então, expiação é um livramento, irmãos, basicamente, em resumo, vamos ver melhor agora na aula, especificamente os termos teológicos, mas expiação seria basicamente a construção, a obra do próprio Deus para libertar uma parcela da humanidade da sua própria ira contra o pecado, do seu fogo, do seu furor contra o pecado. E foi isso que ele mesmo fez, construiu por meio de Jesus, para que nós não sofrêssemos esse fogo que está vindo sobre toda a humanidade, cuja alguns já sofrem, que já morreram, uma parcela desse fogo, e sofrerão completamente quando o inferno for jogado no lago de fogo, como diz Apocalipse, no tempo final. Contexto teológico, vamos trabalhar alguns pontos importantes para entendermos a expiação. Primeiro, é importante entender a natureza divina,
É importante entender o status da lei mosaica, a importância dela, a condição humana, Cristo e o sistema sacrificial do Antigo Testamento. AT é uma abreviação de Antigo Testamento. Então, precisamos ver esses 5 pontos para entendermos melhor a expiação, precisamos conhecer um pouco mais desse contexto teológico. Então, vamos iniciar com a natureza divina. A natureza divina. E o primeiro ponto a pensarmos sobre essa natureza é que ela é perfeita e completamente santa. Como nós acabamos de falar na introdução, Deus é um ser perfeito e completamente santo, e por isso que ele não vai admitir pecado diante dele sem condenação, sem tratamento. Segundo ponto, se ele é um Deus perfeito e completamente santo, ele odeia o pecado e a injustiça. E não tem como não ser assim. Não tem como um juiz justo, íntegro, que cumpre o seu papel com firmeza e magnitude, não se indignar contra bandidos criminosos. Um juiz que não se indigna, tendo o poder de agir, condenar, sentenciar, reparar as injustiças, ele é um mau juiz, um juiz injusto. E não é o caso de Deus. Ele é o maior de todos os juízes, o justo juiz de toda a terra, diz as Escrituras. E que sente indignação todos os dias por causa do pecado da humanidade. Ele odeia o pecado e a injustiça. Terceiro ponto, ao mesmo tempo que ele odeia o pecado e a injustiça, esse Deus que é justo, ele também é amoroso. E ele ama os seres humanos e deseja a sua redenção. E aqui nós temos a complexidade evangélica. E na história você vê heresias se construindo por não entender que amor e justiça são duas faces de uma mesma moeda. De que Deus não pode ser só justo, como diria a teoria governamental, lembra? Do advogado Hugo Grotius, que defendia que a expiação era apenas uma demonstração da ira de Deus sobre o pecado e sobre a violação das regras. Não é apenas isso. A expiação também é uma ação amorosa de Deus. Ao mesmo tempo que ele se ira contra as injustiças e pecados que merecem condenação, ele constrói um projeto, um plano de redenção que preserve a sua justiça. E aqui veja a magnitude do Evangelho. E aqui um argumento, irmãos, muito forte contra o ateísmo, contra o ceticismo, contra a ideia de que homens escreveram a Bíblia. É impossível alguém ter pensado nisso. Olha que coisa incrível. Deus fez um plano, isso nunca houve na história. Vamos ver aqui mais na frente que as religiões que nós temos no mundo sempre sim propuseram sacrifícios para aplanar a ira dos deuses, mas os homens mesmos construíam os sacrifícios para que os deuses não os punissem, não os matassem. Aqui foi o próprio Deus, o homem não fez nada, bem dizer, foi Deus que fez tudo para salvar o homem. E aqui o cristianismo mostra-se superior e diferente de qualquer outra história de redenção na humanidade. Porque o mesmo Deus que odeia o pecado, como todos os outros deuses na história das religiões odiavam, é o mesmo Deus que constrói um meio salvífico, que vem ser o meio salvífico, expiatório, vicário, substitutivo dos pecadores. Esse é o nosso Deus. Então, entendemos sobre um pouco da natureza divina, para poder então entendermos melhor a expiação. Segundo lugar, vamos pensar no status, vamos pensar na funcionalidade da lei mosaica, na importância dela, no que ela significa. Primeiro ponto, ela é uma expressão do caráter e vontade de Deus. A lei mosaica, entenda, não é apenas um estatuto, um regimento, um conjunto de regras frias, como nenhuma lei é. As leis expressam o caráter dos legisladores. Se a lei brasileira ela é impune, ela deixa impune os mais poderosos, ou deixa impune os criminosos, é porque os nossos representantes e a nossa sociedade, os representantes que nos representam, são pessoas levianas, são pessoas que não são tão justas,
para punir o pecado, não odeiam tanto o erro nem a criminalidade, passam a mão na cabeça de bandidos. As leis expressam o caráter de uma nação. A lei do Senhor expressa o caráter dele. Quando você adultera, quando você mente, quando você cobiça, quando você desobedece o seu pai e a sua mãe e não honra-lhes, você está afrontando o caráter de Deus. Porque isso é Ele. Ele é aquele que vê justiça em honrar pai e mãe, que vê justiça e beleza em quem não cobiça, em quem não adultera, em quem tem só a sua esposa, só o seu marido, em quem vive para a família, para o trabalho, para o Senhor, em quem não adora outros deuses, não se engana com deuses falsos. Esse é Deus. Então a lei é uma expressão do seu caráter. Quando você lembrar de algum mandamento do Senhor, nunca pense, que saco, mais um mandamento, já estou saco cheio, são mais de 600 no Velho Testamento, não aguento mais. Não pense assim. Os mandamentos são expressões, pistas de quem é Deus. E se você o ama e quer agradá-lo, os mandamentos são os caminhos, os quilômetros para você percorrer em agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Quer fazê-lo feliz? Quer agradar, dar prazer a Ele? Olhe para os mandamentos e cumpra-os. E Ele vai estar feliz com você, simples assim. É um caminho de como agradar a Deus. Se eu quiser agradar, por exemplo, o meu pai, lá em Sousa, eu sei algumas coisas que eu posso fazer. Levar ele para comer, ou aqui também, levar ele para comer um bom mucunzá, uma boa feijoada, se for na época de junho, né? Essas comidas de milho, ele com um bom sertanejo. Se for para se divertir, jogar um bom dominó, um baralho, jogar a conversa fora, rir. São coisas que eu conheço um pouco meu pai e sei que o agrada e o faz feliz. Assim também nós sabemos como agradar o nosso Pai eterno. E muitas vezes a gente fica, como é que eu posso agradar a Deus? Não sei. Tu não me falas. 66 livros, milhares de páginas que eu escrevi para você, mostrando como é que você pode me agradar. Você diz que eu não falei como é que pode me agradar? Você coloca-se numa posição como se não soubesse como me agradar? Faz cerca de 3.500 anos que eu escrevi a primeira palavra nas Escrituras, deixando o registro, o testamento e como me agradar, faz quase 4.000 anos. Como é que você pode dizer que você não sabe como me agradar? A questão não é como, não é onde, como, saber, não, a questão é, você quer realmente me agradar? Porque você vai ter que contrariar a sua vontade. Quando meu pai vem e talvez a gente vai comer junto, eu preferi outras comidas que não a dele. Por exemplo, lá em casa a gente tem uma diferença também com a minha esposa. Ela gosta mais de comidas de milho, como meu pai. Eu não. Eu sou mais urbano. E aí, se eu quisesse me agradar, eu ia levar ele somente para a churrascaria, ou somente para uma comida chinesa, ou japonesa, ou também somente para uma comida hambúrguer, coisas que a gente jovem gosta mais. Mas ele acha, tem graça nenhuma, tem gosto nada isso. E aí eu tenho uma escolha, ou eu agrado a mim, quando ele está aqui para sair com ele, e ele come forçado que ele não gosta para me agradar, ou eu me submeto e agrado a ele, e como que ele gosta, junto com ele naquele dia. É assim com Deus. A todo tempo, a gente está contrariando aquilo que a gente gosta e o que Deus gosta. O que é que prevalece? Depende do seu amor pelo seu Pai. A lei não é um documento impessoal, como falamos. Reflete o caráter divino. Desobedecer à lei, irmãos, não é desobedecer apenas uma lei. É desobedecer a Deus. Desobedecer às leis brasileiras não é desobedecer apenas mais uma regra. É desobedecer às autoridades. Que sim, muitas delas são más. Diferente de Deus. E fazem regras levianas, diferente de Deus. Então, se a gente obedece, deve obedecer às leis humanas, segundo a ordem de Romanos 13, 1 Pedro 2, quiçá obedecer, irmãos, à lei divina, que reflete o caráter dele, quem ele é. Obedecer à lei, ao contrário, a lei pela lei é legalismo. Veja que interessante isso.
Nós, muitas vezes na vida, não pecamos, não, obedecemos a lei e mesmo assim pecamos. Quando é que eu faço isso? Quando eu obedeço a lei pela lei. Quando eu obedeço a lei porque, é o jeito mesmo, não queria não, tenho nenhum prazer com isso. Vou fazer porque é o jeito, para ninguém falar mal de mim, para não ser disciplinado na igreja. Fariseus, sacerdotes, escribas, conheciam, dominavam a lei. A palavra grega usada para os escribas é uma palavra relacionada a gramáticos. Os gramáticos, os escribas eram os gramáticos, eram aqueles que dominavam a língua hebraica, que conheciam cada minúcia, que escreviam a Bíblia à mão, reescreviam e reescreviam os manuscritos à mão, os papiros à mão, sabiam cada palavra, cada vírgula do Antigo Testamento. Conheciam a lei de capa a capa, muito mais do que todos nós aqui. Mas não obedeciam ou obedeciam com a motivação errada, para pousar, para receber aplausos diante dos homens, para ser bem visto diante da sociedade ou entre os seus pares. Como diz Jesus, eis que vocês já receberam a recompensa. As palmas dos homens que vocês buscam, já receberam. Não tem mais nada para vocês na eternidade. E aqui está o grande problema de nós sermos legalistas, que é obedecer a lei pela lei, e não para glorificar ao Senhor, para exaltar o nome dEle, para amá-lo. Porque se nós pensarmos em obedecer a lei no sentido de amar a Deus e amar o próximo, que resume a lei, como diz Jesus, eu jamais vou deixar de ajudar um animal que cai num buraco, ou um mendigo na rua porque é sábado, como os fariseus faziam. Eu jamais vou deixar de curar alguém como aquele da mão ressequida no templo, em que Jesus olha para o rosto das autoridades e vê eles irados, porque Jesus vai curar um aleijado no sábado. E não podia, porque a lei dizia para não fazer nada no sábado. Isso mostra o quanto eles estavam distantes de obedecer à lei como uma expressão de amor por Deus e pelo próximo, mas obedeciam à lei pela lei, legalistas. Desobedecer à lei de Deus, por último, gera punição eterna. A alma que pecar, Ezequiel 18, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Romanos 6 e 23, é o pagamento. Existe, irmãos, uma lógica. Para entender a expiação, eu e você precisamos entender isso. Existe uma natureza divina, justa, perfeita e santa, e também amorosa. Existe uma lei que Deus trouxe, não para salvar, como deixa claro as cartas paulinas, mas para mostrar o que tinha dentro do nosso coração, toda a podridão que havia dentro dele. Porque sem a lei nós dizíamos, somos bons, somos muito justos, somos demais. Se eu comparar a minha vida com o meu vizinho, coitado, esse sim merece o inferno, esse sim merece a condenação, mas eu sou muito bom, justo, santo e perfeito. Aí Deus disse, vou dar aqui para você um raio-x do seu coração. Se você é tão justo, perfeito e santo, então cumpra aqui pelo menos esses 10 mandamentos só, apenas 10 artigos, porque se você é tão santo, vai ser tranquilo demais, né? Muito fácil, você é muito santo, então só 10, vai. Se você pode conseguir o céu por você mesmo, então vai lá, eu vou dar essa prova para você me mostrar que você pode. E aí diz o jovem rico lá na história de Jesus, conheço desde pequeno, já cumpri todos. Jesus poxa, então só mais um testezinho, se você de fato é perfeito. Vende todos os teus bens, me segue, vende todos os teus bens, dá aos pobres e me segue. Você é perfeito? Não vai ter problema nenhum com isso. Nessa hora, ele vê quem de fato ele é e onde está o coração dele, e não é em Deus. Sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo também, porque ele dá os bens aos pobres. Então ele já descumpriu de quebra. Veja como Jesus é magnífico. Só em uma, Jesus mostra ao jovem rico como ele desobedece todos, porque esses são o resumo da lei. Se você descumprir um desses dois, você descumprir a lei inteira. O jovem tinha acabado de dizer que cumpria a lei toda. E Jesus, com um exemplo,
com uma atitude que ele pede dele, Jesus mostra para ele como não cumpria nenhum. Nenhum. Sim, não tem. Não tem. A gente vê, basta olhar para a lei. A lei serve para isso. A lei serve para nos levar para Cristo, como diz Gálatas. A lei nos serviu de aio, aquele que conduz. Porque se a gente olha para a lei e olha para nós, se a gente for sincero, estamos tudo frito. Estamos tudo condenado. Não tem escapatória para a gente. Quem aqui nunca mentiu, nunca disse falso testemunho, nunca cobiçou o bem do próximo, ou a mulher, ou o marido, não sei qual, alguma coisa você fez ou eu fiz, contrariando a Deus. Basta pensar em amar a Deus por todas as coisas. Quantas vezes nós preferimos alguma coisa ou alguém no lugar de Deus? Cada vez que eu e você pecamos, na verdade, estamos preferindo alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Estamos idolatrando alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Então estamos descumprindo a lei constantemente. Não temos solução se não for pela expiação. Gênesis 2, versículo 16. O Senhor profetiza, promete a sanção diante do crime. Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás. Vocês vão morrer. E aqui a morte é não só física, como um símbolo. A morte física é um símbolo da verdadeira morte, que é a morte espiritual, a separação eterna do Senhor. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aqui nós temos aqueles dois aspectos, justiça e amor. Justiça, o pagamento do pecado, a morte. Alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer. Alguém tem que ser condenado, porque foi o que eu prometi. Se comer do fruto, vai morrer. Se escolher não me seguir, o meu padrão vai morrer. E até hoje, ninguém é salvo se não morrer. Ou se alguém morrer em seu lugar. Ninguém deixa de ser, ninguém deixa de ser condenado com a morte. Ou você é condenado com a morte em você mesmo, no inferno, eternamente, ou você é condenado em Jesus. Mas ninguém deixa de ser condenado à morte, como prometeu Deus. A condição humana, é importante entender mais esse aspecto para entendermos melhor a expiação. E diz, Romanos 3, de 10 a 12, que, vamos juntos? Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, se desviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Que coisa dura de se ouvir no tempo da teologia do coaching, né? Acho que quando o coaching passa por esse texto, ele fala, meu pai, só está repreendido, né? Está repreendido, né? Ele repreende, meu pai não, né? Vala meu pai do inferno, né? Está repreendido, que meu pai do céu não. Então ele não quer olhar para esses textos, porque é uma realidade muito dura mostrar quem é o ser humano de verdade, que não é a condição de um ser muito lindo e o centro da existência do universo e de Cristo. É esse quadro que a Bíblia nos apresenta da nossa realidade pós-queda. Não há um bom, não há sequer. Calvino vai chamar de depravação total. De que o homem ele é profundamente mau, e se nós não vivemos no inferno agora, num caos de maldade, estupro, assassinato, roubo, igrejas sendo quebradas e nós esfaqueados e fogo, é porque Deus limita essa depravação com a graça comum. Deus nos dá uma consciência em todo o ser humano, Deus dá polícia, juiz, Deus dá portas, Deus dá trabalho para as pessoas preencherem a cabeça, para não ficar fazendo maldade. Enfim, Deus limita, por causa do povo dele que está aqui. Ele limita essa maldade que existe intrínseca ao ser humano. Alguns, ele dá uma liberdade maior. E aí você conhece, Lázaro,
esse que morreu agora, que matou famílias inteiras, um tipo de genocida, estuprador, assassino, mau, tosco. Você conhece um Hitler, você conhece um serial killer. Quando Deus tira um pouco essa graça de alguém, Ele mostra quem de fato é. Quando você vê um homem assim, não fique pensando, como eu sou uma pessoa diferente dele, olha que escória da sociedade. Não, tira essa arrogância de lado e pensa, eu só não estou nessa posição pela graça de Deus. Foi Ele que me deu uma nova vida, se eu sou crente, ou mesmo que eu não seja crente, ou quando eu não era crente e não fazia essas maldades, Ele me deu um pai e uma mãe, que mesmo que não era protestante, mas era católico, tinha influência cristã, me educou na honestidade, me educou em fazer as coisas certas. Isso é graça comum. Me deu uma boa escola, uma boa educação. Foi a graça. Não foi o nosso merecimento. Josimar. Ele era crente. Só se foi fiel a Satanás, que a Deus não. Crente, né? Cada uma que aparece, viu? Efésios 2:1 constata que ele diz, Ele vos deu vida estando vós, que é morto, é um estado de incapacidade total para chegar até Deus. Ela... Sim. Sim. Sim, esse é o versículo-chave. Eu não estava lá, né, assim, porque a gente recebe uma versão sempre, né? A gente não está lá. Se, como a polícia diz, a polícia se defendeu dele na troca de tiro, é uma coisa, né? Claro que a polícia tem direito a se defender e a matar se for necessário. Mas se eles mataram para executar por causa de tudo que ele fez, de fato, foi ilegal e foi imoral no sentido de que, até mesmo nos países que têm pena de morte, existe um tempo. As pessoas que são condenadas à pena de morte, elas não morrem no outro dia. Elas passam 10 anos no corredor da morte. Tem um processo para ver se aparece uma outra prova, para dar espaço para arrependimento. Se não diante da justiça, se ela não pode voltar atrás, diante de Deus mesmo. Então, tem um processo humanitário, até aqueles que vão ser condenados à morte, eles têm um processo que chama o corredor da morte, né? Que é um processo de anos, vendo se vem alguma outra prova para dizer que não é ele, enfim... E também para ele repensar a vida e dar tempo de se arrepender, né, e tudo isso. Então, realmente, irmãos, a gente é tentador, eu me coloco nesse lugar também. Quando a gente vê um cara desse tão mal, a gente tem uma tentação muito grande de celebrar mesmo. De, caramba, o que era para ter dado é mais tiro. Né? Mas, assim, é a mesma coisa na questão do lixamento de bandidos, que às vezes vai furtar alguém, vai roubar, e você vê ali, os caras se juntam, né, os pais de família, e pegam um capacete e começa todo mundo a quebrar a cara do cara e a cabeça do cara. Irmão, mas é bandido, tem que... Irmãos, o versículo-chave foi esse que Elan falou. O nosso Deus não tem prazer na morte do ímpio. A gente também não deve desenvolver esse prazer. Certo? E podemos até ser a favor da pena de morte, com todo o processo legal, humanitário, mas com pesar no coração. Não é com alegria que a gente mata o ímpio.
biblicamente, a gente deve se alegrar com a morte de um crente. Aí sim, a gente pode se alegrar com a morte de um crente, porque ele está num lugar de prazer eterno, de paraíso eterno, e vamos revê-lo daqui a pouco, ao lado do Senhor. Mas se alegrar com alguém que vai passar a eternidade longe de Deus no inferno, isso é muita maldade no nosso coração. Então não vamos se alegrar com isso, porque nem Deus se alegra nesse sentido. Então, vamos cuidar do nosso coração nesse sentido. Muito bem, Ela. Cristo, é importante entender quem é Cristo para pensarmos sobre a expiação. Primeiro, Jesus é um ser divino e humano. Então isso é importante, irmãos, demais. Então veja que a teologia é todo um processo, é todo umas bases que a gente vai construindo. Então se Jesus não é Deus nem é homem ao mesmo tempo, como a gente viu, 100% homem e 100% Deus, ele não pode fazer expiação. Se ele for só Deus, ele não tem a natureza humana, ele não faz parte da nossa raça e não pode nos substituir. Se ele for só homem, ele não tem a complexidade da infinitude para perdoar pecados que têm uma consequência infinita. Então, ele precisa ser os dois, senão não há expiação. A humanidade de Jesus significa sua capacidade de representar os seres humanos. E a divindade de Jesus significa sua capacidade de perdoar pecados com consequências eternas. Amém, verdade. Gálatas 4:4 resume essa ideia. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, veja, nascido de mulher, ou seja, homem, humanidade, nascido sob a lei, ou seja, judeu, de uma raça humana, para resgatar os que estavam sob a lei, ou seja, para resgatar aqueles que eram humanos e estavam debaixo de uma autoridade legal. Então, ele precisou ser um como nós, para poder nos representar diante de Deus e, de fato, nos perdoar e fazer expiação por nós. O sistema sacrificial do Antigo Testamento. Em último lugar, nesse contexto teológico, é importante entendermos esse sistema para entendermos o que é expiação. Era necessário o oferecimento diário de sacrifícios para compensar ou expiar, aqui, viu, não é expirar, expiar, tira o R, os pecados do povo de Deus. Então, lembra lá do Antigo Testamento? Nós tínhamos todo um processo criado por Deus de sacrifícios diários que deveriam ser feitos no altar. Lembra que tinha uma multidão de pessoas que tinham que trabalhar constantemente no tabernáculo, depois de um templo, nesse processo de oferecimento de sacrifício. Não era só um sacerdote, eram vários que tinham que administrar tudo aquilo, os levitas, e tira e coloca, e limpa o altar, e suja de novo com sangue, e limpa e suja. Então tinha um processo diário, constante, de oferecimento de sacrifícios, tanto diários quanto anuais, como no dia da expiação. Nós tínhamos um dia especial, onde um animal era levado para ser sacrificado, perfeito, sem nenhum defeito, e aí colocava-se a mão sobre ele, ele iria, dois animais, um ia ser morto, o outro iria ao deserto, e a ideia é que ele iria então levando embora os pecados, o outro ia ser sacrificado, sangue derramado, para perdoar o pecado do povo. Então tínhamos todo um sistema criado, que segundo Hebreus, eram sombras do sistema que funcionava. Como diz também Hebreus, é lógico que sangue de carneiros e de bodes não perdoam pecados. É só pensar. Até porque eles não pecam. Até porque eles não são Deus, nem podem, sangue de animal nenhum perdoa nada. O que perdoava era a fé no que o sangue do animal representava. Ok? Então esse era o ponto. Não era o animal em si. Eles apontavam para algo maior. E aí João Batista entendeu muito bem como judeu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos homens ou do mundo. Então, Jesus era o Cordeiro, era o sacrifício em que todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam. Sabe um livro que eu estou muito ansioso para me organizar para fazer uma série aqui? Levítico. Pastor, Levítico. Meu irmão, Levítico é cristocêntrico de uma forma que você nem imagina. Você vai junto comigo ter intensos prazeres em Levítico. O quanto ele aponta para o nosso Senhor.
todo aquele sistema de sacrifícios, é Cristo ali na veia. Vamos ver, vamos estudar ele no futuro próximo. A palavra hebraica mais usada para expiação no Antigo Testamento traz a ideia de cobrir. Marquei cobrir. Era para ter marcado aqui, não marquei. Uma pessoa era perdoada porque outra a cobria ou era punida em seu lugar. E aqui o processo vicário, substitutivo. Então, expiação traz a ideia básica de cobertura, de alguém cobrir você diante de um sacrifício, diante de um pecado, de um erro que você cometeu. De alguém que lhe substitui. No caso dos judeus, eram os animais apontando para Cristo, para o Messias, que iria substituí-los. Então, aqueles sacrifícios cobriam os pecados do povo de Deus quando contrariavam a lei. Porque apontavam para Jesus. E hoje, com a chegada de Jesus, nossos pecados são cobertos por Ele, fazendo expiação por nós. Somente o sacrifício de um ser sem defeito poderia diminuir a ira de Deus contra o pecado. Diante das nossas imperfeições, Deus exige um animal perfeito que simbolizava o ser perfeito que viria ao mundo, morrer em nosso lugar. Lembra, Deus é um ser santo, puro e justo, e não aceita nada menos do que perfeição. Ele é tão puro de olhos, diz Abacuque, que ele não pode ver o mal. Por isso que Cristo tinha que ser divino. Tinha que ser também divino para representar Deus, e ser homem para representar a raça humana. Sim. Não havia, como acabamos de ler hoje em Isaías 53, não havia nele nenhuma injustiça, nem dolo algum. Ou seja, o que é dolo? É a intenção de praticar pecado. Dolo não é nem o ato em si, dolo é a intenção. Quando alguém tenta matar alguém, dá 4 tiros, mas não consegue acertar, ele já vai responder na justiça por tentativa de homicídio. Por quê? Porque ele teve a intenção, o dolo de matar. Vai pegar a pena base do homicídio e, no caso do Brasil, vai ter um desconto aí, porque não matou. Em outros países não tem nem desconto. Você responde pela mesma pena que tivesse matado, porque o que importa é a intenção. E aí o que acontece? Nesse caso, Jesus nem mesmo nunca teve a intenção de matar, de mentir, de fofocar, de cobiçar, nada, irmãos. Nada. Ser perfeito. Levítico 1 e 3 resume esse sistema quando diz, de 1 a 5, se a sua oferta for o holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. A aceitação perante Deus precisa de um holocausto, de uma oferta, de um sacrifício, de um ser sem defeito. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então, para que ele seja aceito, coberto os seus pecados, precisa então trazer uma oferta, um animal, para ofertar como holocausto, e aí então pôr a mão na cabeça dele, a ideia de que você está ali transmitindo os seus pecados para aquela pessoa, ou então a culpa deles, para aquele ser que vai ser sacrificado. Depois imolará o novilho perante o Senhor. Sangrá-lo, né? E imolar é sangrar. E os filhos de Arão, os sacerdotes, perante o Senhor, os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Verso 6 de Isaías 53, que acabamos de ler, diz que o Senhor fez cair sobre o servo sofredor a iniquidade de nós todos. Assim como a iniquidade do povo judeu caía sobre o animal que era sacrificado, Deus fez a nossa maldade e pecado cair sobre o Cordeiro de Deus, sobre Jesus. Isso é expiação. Vamos agora ver os ensinos do Novo Testamento, mais claros e diretos sobre a expiação. Vamos ver primeiro os evangelhos, depois o que diz os escritos paulinos. Primeiro, os evangelhos. O que nos diz
os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sobre a expiação. Pois o próprio Marcos 10:45 diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para servir de Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui vai começar a abrir nossos olhos para a expiação. Vimos a teoria do resgate, lembra? Mas naquela teoria do resgate, nos ensina o quê? Que nós éramos resgatados de quem? Satanás, né? E aqui o texto ainda não nos diz sobre quem nós somos resgatados. Vamos ainda ver em outros textos. Mas, de fato, concordando com aquela teoria em parte, sim, expiação é resgate. Expiação é um tipo de resgate. O grande ponto que nós vamos discordar deles é de quem. Mas que é um resgate, é. Lucas 22:37 diz, pois vos digo que importa que se cumpra em mim, de Jesus, o que está escrito. O que está escrito sobre ele? Ele foi contado com os malfeitores. Que é importante abrir um parênteses, irmãos. Os judeus, você já deve ter pensado em algum momento, como é que os judeus não se convertem a Jesus com aquele texto de Isaías 53? Porque, veja, os judeus não aceitam o Novo Testamento, correto? O Novo Testamento eles não aceitam. Os judeus têm o velho igual ao nosso, viu? Não é igual aos católicos, não. O Velho Testamento dos judeus é igual ao nosso, protestante. Nós bebemos dele, porque eles são os oráculos do Velho Testamento. São eles que preservam o Velho Testamento. Então, obviamente, que eles que sabem quais são os livros inspirados ou não. Então, a gente segue os livros deles, dos judeus, os mesmos. E aí, chega em Isaías, aí você pensa, como pode? Como pode os caras lerem esse texto e não crerem em Jesus como Messias? Porque é um quadro completo de Jesus. Porque eles não entendem que o servo sofredor é Jesus. Eles entendem que o servo sofredor são os judeus. Os judeus que passam por tudo aquilo. Os judeus que vão espiar a terra. Os judeus que vão sofrer, vão apanhar, vão ser mortos no lugar da humanidade, como povo de Deus. Entende? Mas o texto aqui é muito claro no sentido de que, se você, de fato, crê em Jesus, não tem como olhar para Isaías 53 e não vê-lo, porque ele mesmo diz que ele é a profecia. Ele diz claramente aqui, ele cita Isaías 53, e diz, olha, eu preciso cumprir o que está escrito sobre mim, porque ali está falando sobre mim, Isaías 53. E diz o texto que ele foi contado, fecha parênteses, volta à expiação, diz que ele foi contado com os malfeitores. Aqui a ideia de expiação é resgate de alguém que se coloca no lugar, de alguém, resgate aqui abaixo, de alguém que está acima e se coloca no lugar dos pecadores. É contado com eles, é unido a eles, é colocado no lugar deles. Vamos para frente? João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O resgate, a substituição. Ele não morreu porque ele era criminoso e merecia morrer. Ele não morreu porque ele era pecador e se autopuniu, se penitenciou, como diriam os católicos, né? Para poder pagar os pecados deles. Não. Ele morreu e se sacrificou totalmente em favor, em substituição a outros. Ramon. Servo sofredor, de Isaías. Exatamente. Eles viram só o leão e não o cordeiro. Orgulho, né? João 17:19, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Qual é a imagem que Jesus está trazendo aqui, do Antigo Testamento? Quando os judeus iriam sacrificar um holocausto, uma oferta, um animal, eles santificavam aquele animal, consagravam aquele animal, separavam aquele animal para o sacrifício. Escolhia o mais perfeito do rebanho, separava ele, alimentava ele para ser sacrificado no altar.
Jesus está fazendo aqui essa imagem. Se no judaísmo você santificava o cordeiro, o sacrifício para oferecer a Deus, eu sou o cordeiro que se santifica, vou fazer aqui um pleonasmo, uma redundância, eu sou o cordeiro que se santifica a si mesmo. Se santifica a si mesmo. Sendo aqui bem expressivo, forçando um pouco a língua portuguesa. Para que eles também sejam santificados na verdade. Então, para que nós fôssemos santificados, ele se santifica. O próprio sacrifício se santifica, se consagra. João 1,29, no dia seguinte viu João a Jesus, João Batista, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João aqui está trazendo toda a carga do Velho Testamento. E resumindo nessa frase, olha, para onde tudo que os nossos sacrifícios, e olha que João Batista era um profeta que cumpria cabalmente a lei, santo, chegou. Tudo que os nossos sacrifícios apontavam, chegou. Agora ele está aqui, em carne e osso. João 11, 49 a 52, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então, Caifás, descrente e ímpio, Deus usa ele, como fez com Saul, Deus usa ele como profeta, e ele faz uma profecia, falando de Jesus, como aquele que deveria morrer pelo povo, no lugar do povo, em substituição ao povo. E de fato foi isso que Jesus fez, e foi isso que foi sua morte. Cristo como sacrifício pacificador, 1 Coríntios 5,7 é muito claro: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Aqui Paulo falando sobre a questão da disciplina no meio da igreja. A gente não pode deixar pessoas em pecado, rebeldes, permanecendo no meio da igreja sem tratar. E Paulo diz, lança fora, expulsa, exclui aqueles que não mudam no meio da igreja, que são o velho fermento, que não tem transformação, para que sejais nova massa, como sois sem fermento. Vocês são crentes e puros, não deve deixar que alguém permaneça pecando rebeldemente e publicamente no meio da igreja. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, e aqui Paulo mais uma vez, foi imolado. Resume toda a teologia do Antigo Testamento. Olha as palavras: Cordeiro, Pascal, relacionado à Páscoa, uma festa judaica anual, onde eram oferecidos sacrifícios a Deus. Páscoa significa o quê? Nós vimos na pregação de Páscoa. Cobertura. Vê a relação? Expiação, cobertura, cobrir. Então, o cordeiro, o animal perfeito, pascal, que cobre os pecados, foi imolado, sacrificado. Então, Paulo está dizendo, toda a estrutura religiosa do Velho Testamento, sacrificial, Cristo resume, apontava para Cristo, eram sombras de Cristo. Colossenses 1,19, porque aprove a Deus teve prazer, quis que residisse nele, quem? Jesus, toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse, marquei outra palavra-chave, consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então veja aqui que Jesus fez a paz, e aqui mais um aspecto da expiação. Pacificar um Deus, lembra do fogo sobre o mundo? Um Deus irado contra o pecado da humanidade. E aí Jesus vem e pacifica, apazigua. E aqui mais uma palavra que vai começando a surgir, chamada propiciação. Cristo como propiciação. Sim. E agora a gente tem acesso, né? É possível. Então a gente era inimigo, a gente não agradava a Deus em nada, mas agora, pela morte de Cristo, a gente é adotado filho,
Amém. Tem um limite, né? Então é muito forte, né? A pessoa entendeu isso aí, é muito maravilhoso. Centro do Evangelho, Marcos, aqui, simplesmente assim, o centro do Evangelho. É aqui que nossas pregações devem estar rodeando. É aqui que nossas adorações, os nossos louvores, aí pessoal do louvor, devem estar rodeando, certo? Porque aqui está o centro. A expiação, o sacrifício, a cruz, a paixão, a ressurreição, é aqui. O centro do Evangelho e do que é ser evangélico, do que é seguir a Cristo. Até mesmo, pastor, para a gente fazer aquilo que o senhor falou no começo, agradar esse Deus, não como o jovem rico, que estava sendo humanista, querendo se engrandecer, querendo. E agora, por causa de Cristo, a gente tem que dar toda a honra a Cristo na nossa vida, a gente tem que procurar isso. Porque quando a gente mede o que Cristo fez por nós lá na cruz, a reconciliação, a ira de Deus que estava chegando, o fogo, e Cristo apaziguou essa ira, então quem sou eu? Quem somos nós para não dar louvores e honra e gratidão e adoração e apequinar nossas vontades, nossos desejos, nossos pensamentos em prol desse maravilhoso Deus? Então é o mínimo. Exatamente. Marcos, você está destacando uma coisa extremamente importante, deixando claro para quem está em casa, que é a reação básica para quando você se depara com o centro do Evangelho. A reação de um crente básica, quando ele olha para o centro do Evangelho, e olha para a cruz, e olha para o sangue derramado, e olha para a propiciação, para o apaziguamento da ira de Deus que vinha sobre nós. Tudo isso por causa de Jesus. E vê que agora está reconciliado, e Deus não está mais com raiva de você. Por mais que você ainda peque, mas todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, foram totalmente perdoados em Cristo. Deus agora é seu amigo, é seu pai, para sempre. Não há nada que te tire das mãos dele, tudo por causa de Jesus. E aí você, como é que você reage a isso? Adoração. Sabe por que eu e você não adoramos às vezes em casa? Ou não adoramos bem na igreja? Sabe aqueles dias que você veio para a igreja e não tinha vontade de adorar? Estava sem graça, estava sem prazer. Sabe, em casa, quando você não quer escutar uma música cristã, você não quer escutar uma pregação, você não quer orar, você não quer nada de igreja, nada de Deus, porque você perdeu isso aqui. Você esqueceu disso aqui. Porque se você, todos os dias, de alguma forma, no teu devocional, volta-se para Cristo, volta para a cruz, volta para isso aqui, você sempre vai ter alimentado um impulso infinito e inescapável no seu coração de adorar esse Cristo. Vir à igreja é a coisa mais básica que você quer fazer. Você quer adorar em casa e tem maior prazer em adorar com o povo de Deus. Porque você está ali alimentando-se do evangelho puro, que é isso aqui. É isso aqui, irmãos. Eu e você estamos ouvindo tanta besteira, tanta loucura, de pregadores aí fora, internet, sabe? E crentes dessa igreja, não falando aqui de pessoas de lá de fora, não. Escutando pregações e pregações na internet, e Instagram, e de coisa que é mamão com açúcar, sabe? Que faz nos olhar para nós mesmos e vê em nós belezas que nós não temos e acha que aquilo ali, porque afaga o meu ego, aí eu fico um pouquinho mais satisfeito. Mas perceba, isso é como o álcool, irmãos. Essas pregações de autoajuda, de coaching, esses pregadores, ou músicas também que você ou eu escutamos, que não tem isso aqui como centro, são como álcool. Nos anestesia por algum tempo, 1 hora, meia hora, 2 horas, um dia, mas no outro dia bate de novo a culpa, a realidade, o medo, e não cura, não trata. Esse é o remédio. O evangelho é o remédio. Ah, pastor, mas eu tenho um vizinho que ele está vivendo uma vida muito triste, então eu estou lá para dizer que ele é lindo, que ele é bom, que ele é, entendeu? Para ver se ele se levanta, ele está em depressão, ou enfim, quer curar? Quer tratar o seu vizinho? Traz Cristo e o evangelho e a expiação para ele. É isso que cura. É isso que cura. É isso que cura. Amor.
Você vê isso em toda a Bíblia, Ramon. Você falou muito bem de Jonas, você vai ver Jeremias, o ministério inteiro, só mostrando o pecado do povo. E Jeremias diz, Senhor, eu não aguento mais. Porque, no caso de Jeremias, irmãos, é difícil um pregador aguentar, porque foi a vida inteira pregando só condenação. A gente aqui prega condenação e salvação, as duas coisas, né? Mas também pregava salvação, eu estou exagerando. Mas assim, a ênfase da pregação dele era a condenação que estava vindo pela Babilônia, se o povo não se arrependesse. E ele diz, Deus, não aguento mais, eu vou parar. Não dá não aguento não, ser só a pessoa que todo mundo odeia. E aí ele disse que sentia como que fogo nos ossos, quando ele dizia que ia parar. E ele não conseguia. Porque o Espírito Santo queimava dentro dele e dizia, fale, essa é a minha vontade, fale, você é o meu servo. Claro que depois, Deus é tão gracioso, porque Jeremias, né, ele foi odiado pelo seu povo, mas quando chegou a Babilônia, os caras da Babilônia adoravam Jeremias e deram todo tipo de conforto a ele, privilégio para ele. E ele foi, quando chegou a Babilônia, ele foi aquele cara preservado, enquanto o povo foi para a peia. O povo que machucava ele, que odiava ele, foi tudo para a peia, e ele foi colocado em lugar de honra dentro do império, protegido por Nabucodonosor, porque Deus assim quis protegê-lo e guardá-lo, em compensação, em recompensa a toda a sua fidelidade. Irmãos, para alguns pregadores históricos, reformadores, como Lutero, entre outros grandes homens de Deus da história, esse talvez seja o texto mais importante de toda a Bíblia. A gente acha às vezes que é João 3,16, né? Mas esse resumo aqui, para muitos homens de Deus, perguntado para eles qual o texto que você queria ir para uma prisão para o resto da vida sem Bíblia, e te dessem a oportunidade de ter uma página na mão, qual era o texto que você levaria para a cadeia? Muitos deles, ou a maioria, diziam Romanos 3, a partir do 24, que resume, ou Romanos capítulo 3, resume toda essa obra. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, vamos ver já melhor essa palavra, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Cristo como propiciação, Cristo como aquele que apazigua a ira de Deus, que seria derramada sobre nós. Veja que a obra de Deus para nos salvar é totalmente diferente dessa obra religiosa das outras religiões criadas pelos homens. Veja que a obra de salvação, ela é do começo ao fim, feita por Deus. Ele mesmo diz o texto, vai dizer, esse mesmo contexto de Romanos, que ele é o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ele mesmo é aquele que se dá, o justo que se dá, ele mesmo é aquele que justifica, que inocenta por ele mesmo. Vamos ver então aqui 4 palavras importantíssimas para entendermos expiação: sacrifício, propiciação, substituição, reconciliação, e encerramos. Sacrifício. Lembra do cordeiro? Lembra dos animais? Não era só o cordeiro, certo? Porque o ponto não era o animal, ok? Às vezes a gente fica só no cordeiro, né? Mas o ponto, veja que a gente acabou de ler um texto no Levítico que era um gado. Então o ponto não era o bicho, o ponto era o sangue derramado, o ponto era a morte, certo? O ponto era o sacrifício para quem apontava. E nós temos então um cordeiro que era imolado, sacrificado pelo Senhor. Hebreus 9, 11 a 14, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam,
no contexto do Antigo Testamento, lembra que ele está escrevendo para os hebreus, judeus, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mancha, sem mácula, puro a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Lembra que os hebreus estavam querendo voltar para as práticas judaicas. E aí Paulo ou algum discípulo dele, não sabemos ao certo quem foi que escreveu Hebreus, mas Paulo ou algum discípulo dele, porque aqui nós temos uma forte teologia paulina dentro do livro, vai argumentar o quê? Vocês estão loucos. Vocês estão querendo voltar, como ele diz também em Gálatas, né? Para o estado anterior, ir para o passado, andar para trás feito caranguejo? Não pode. Existe uma crescente, existe o que a gente chama de uma progressividade na teologia. Ela vai se construindo e se abrindo e se expressando mistérios que eram antes mistérios, vão se revelando e a coisa vai aumentando de claridade, e vocês querem voltar para o passado, para a escuridão, para as sombras. Não dá. Pensem, vocês acham que o sangue de animais que vocês querem sacrificar no altar vai perdoar mais do que o sangue do cordeiro que já chegou, perfeito, Senhor? Não tem lógica. Não tem lógica. Hebreus 10, 11 e 14, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Veja, lembra? Sangue de cordeiros e bodes dão perdão pecados. Só aponta. Jesus, porém, ao contrário da incapacidade dos animais, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, como se fosse colocado no chão, ao chão, o pescoço no chão, e o rei colocava então, vitorioso, o pé sobre o pescoço do inimigo. Essa é a ideia. Até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados. Uma única oferta. Não acredito que vocês vão querer substituir Hebreus. Um sacrifício que foi único para sempre, por sacrifícios diários, incapazes de perdoar pecados. Não acredito que estão fazendo isso. Paulo, quando ele cita Romanos 8, ele está cultivando isso aí. Nenhuma condenação há, mostra todos esses benefícios que trouxe a morte de Jesus Cristo uma única vez. Nenhuma condenação, nem morte, nem vida, nem espírito, nem demônios, nem anjos, nem principados. Ele diz, olha, vocês têm. O sacrifício de Cristo traz tudo isso aí para vocês. Está aí. Romanos 8 é maravilhoso. É assim. Romanos 8, Marcos aqui falou, para quem está em casa, resume também essa ideia da entrega completa do Senhor, que nos purifica e justifica todo o pecado. Irmãos, esse é o sacrifício que, a partir de animais, apontavam para o homem, o cordeiro humano, que iria vir e se entregar em nosso lugar. Assim como aquela ovelha colocada no altar, aquele cordeiro colocado no altar para ser morto e imolado, foi o nosso Senhor colocado também no altar para ser morto e imolado em o nosso lugar. Vamos agora pensar sobre propiciação, irmãos, uma palavra que todo mundo muitas vezes esquece. E o que é isso, pastor? Não sei nem para onde vai ser o quê? Isso é hebraico, é grego? Propiciação. Marcos Granconato, um pastor conhecido batista aqui do Brasil, já inclusive pregou aqui na PIB, vai dizer que satisfação é a satisfação das exigências. Faz relação com a tampa de ouro da caixa da Arca da Aliança, lugar de apaziguamento. Propiciação é fazer Deus propício a mim, a favor de mim, trazer favor de Deus a mim que não mereço. Então, aqui ele está fazendo uma lembrança de que nós tínhamos ali a tampa da Arca da Aliança. O que é que nós tínhamos dentro da arca? A lei mosaica, o cajado lá de Moisés e o maná. Então, nós tínhamos símbolos ali
da retirada do povo do Egito, e de alguma forma ali, a arca, dentro dela, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a lei que resumia o caráter divino, e toda vida que o povo descumpria aquela lei, Deus estava irado com o povo. E precisava então haver o apaziguamento da ira de Deus sobre o povo. Então o que é que se fazia? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e ele oferecia um sacrifício, derramava o sangue sobre a tampa da arca, e ali então derramava o sangue sobre essa tampa, e ali a ira de Deus que iria ser derramada sobre o povo por causa do seu pecado, era apaziguada por causa daquele sangue derramado entre Deus e a lei, entre Deus e o povo, entre Deus e as violações do povo. Então nós temos aqui uma rememoração desse sistema do Antigo Testamento de sacrifício, que é a importância, como nós falamos, de entender o sistema do Antigo Testamento, para poder entender essas palavras teológicas, entender Cristo e a sua expiação. D.A. Carson, hoje, uma das maiores autoridades no mundo da língua grega, koiné, que é a língua da Bíblia, do Novo Testamento, vai explicar também, em uma de suas palestras, propiciação, dizendo que propiciação é aquele ato sacrificial pela qual Deus se torna propício. Propiciação significa simplesmente favorável. É um ato pela qual Deus se torna favorável a nós. Expiação, agora vamos fazer aqui um contraste, é o ato pelo qual o pecado é cancelado, é anulado, apagado o registro. E aí qual é a diferença? O objeto da expiação é o quê? É o pecado. Apagar o pecado, cancelar o pecado. E o objeto da propiciação é Deus, tornar Deus favorável a nós. Então, você precisa aprender esses termos, irmãos, e fazer essas diferenças, ok? Para você aprofundar mais seu conhecimento do centro do Evangelho, que é a cruz e a ressurreição. Então, você precisa entender o que é propiciação, o que é expiação, o que é redenção, qual é a diferença desses termos. Propiciação, então, apaziguamento. Lembra de propício, tornar Deus propício, tornar Deus favorável a mim, tornar Deus a favor de mim. Deus é meu inimigo por causa do meu pecado. Mas aí ele morre em meu lugar, Jesus, e aí Deus, o sangue é colocado entre mim e Deus olha para o sangue de Cristo, e aí ele está irado com o fogo do inferno para colocar sobre a minha cabeça, e aí ele vê o sangue de Cristo em meu lugar e acalma, aquieta, apazigua, me perdoa, e agora me ama eternamente. Expiação, cancelamento. Eu tenho uma lista de crimes infinita, e aí vem o sacrifício de Jesus na cruz, e aí pega uma borracha e vai, que apaga todos os pecados que eu tinha diante de Deus. Não há mais nenhuma culpa, não há mais nenhum medo. Deus me perdoou completamente em Jesus. A grande causa de depressões, muitas vezes, ansiedades, inquietudes, problemas emocionais aos montes nos dias em que nós vivemos. Nem sempre, claro, existem vários fatores, mas muitas vezes, falando aqui para você que quer ganhar alguém que está com esses problemas e que você às vezes acha que ganharia mais fácil trazendo uma pregação coaching para ela, mandando um vídeo de um coaching cristão, de um pastor coaching para ela ouvir, dizendo que ela é linda e perfeita. Essas pessoas muitas vezes estão nesse estado, irmãos, porque estão num estado de culpa, que se sentem condenadas pelos seus pecados, que a sua consciência acusa os seus erros. Então o que vai curar ela não é dizer que ela é linda, mas é dizer que alguém a perdoou se ela crê nele completamente, que ela não vai ser mais condenada, que Deus não vai lembrar mais de nenhum dos pecados dela, que todos os seus pecados vão ser jogados no mar do esquecimento. Se ela crê nesse sacrifício, se ela amar esse Jesus, se ele for o sangue derramado entre ela e Deus, a propiciação, o que faz Deus olhar para ela com favor, se ela crê nesse Jesus, entregar a sua vida a ele, ela terá perdão completo, e não haverá mais culpa, nem precisará mais ter medo da morte, medo do amanhã, porque Deus a amou eternamente em Jesus. E é isso que cura a salvação, o Evangelho. Paul Washer, um dos pregadores que mais me influenciou no meu ministério, grande homem de Deus,
resume dizendo que redenção, outra terminologia importante, é o pagamento de um preço. É permitir que um cativo ou escravo seja liberto. É o preço de um resgate. Cristo pagou o preço de resgate pelo seu povo. O que ele pagou? A sua vida. Mas quem ele pagou? A teoria do resgate diz o quê? Pagou a quem? Satanás. Mas a expiação bíblica diz o quê? Que Deus pagou o resgate ao próprio Deus. Ele mesmo é o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus, para que a ninguém seja dada nenhuma glória. Muito bem, Ramon. Para resumir aqui para quem está em casa, Ramon está lembrando que o inferno é uma criação divina. O inferno não é de Satanás. O inferno é de Deus. Foi ele que criou o inferno para enviar para lá Satanás e os seus seguidores. Então, como é que Satanás é chefe de nada? Como é que a gente tem que tirar as pessoas das mãos de Satanás, resgatar as pessoas de Satanás? Satanás não é dono de nada, nem de si mesmo. Deus que manda nele, quando Deus quiser colocar ele no lago, vai colocar e acabou-se. Como diz Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Não é aquela ideia oriental, yam, é isso? É alguma coisa assim, que é a ideia do bem e do mal, né, que tudo na vida é um contraste entre bem e mal, duas forças da mesma magnitude, com o mesmo poder, que se digladiam eternamente, o mal e o bem. Não é assim. Deus está aqui, o diabo aqui embaixo. Não é aqui, é aqui. Lembra lá dos demônios? Deixa-nos, Senhor, ir para os porcos. Já viestes, não é a nossa hora. Vai, sai. E a linguagem monóloga de Jesus com os demônios mostra a distância dele em poder e glória e domínio dos demônios. Satanás com Jó, vai, toca só até aqui. Esse é o nosso Deus. Quem levantou a mão? Aqui do lado esquerdo, foi só Josimar? Ele administra, não, talvez, em certo sentido, ele é hoje o príncipe da potestade do ar, né? Então ele realmente administra o mundo caído, tanto a terra caída como o lugar onde os demônios estão presos. Tem uma parte de demônios presos, tem outra parte muito grande e solta, né? Como diz Pedro lá, mas o fato é que ele administra mais ou menos isso, né? Essa parte de outra dimensão, que não é necessariamente abaixo, né? A gente usa essa linguagem abaixo, a Bíblia usa essa linguagem, mas não quer dizer que é abaixo, é uma outra dimensão, né? Então, ele administra, ele vai e volta, veja que ele tem esse acesso, né? Aparentemente, então ele meio que administra tudo isso, né? Essa parte caída, ele lidera hoje. Mas percebe, então, vamos voltar aqui para a questão do resgate. O que significa resgate? Contexto de escravidão. Falar de resgate, você lembra, falar de redenção, você lembra de escravidão. Redenção, escravidão. Redenção, escravidão. Redenção era o ato de um senhor de escravos chegar num comércio de escravos, ou então diante de um outro senhor de escravos, trazer um dinheiro e comprar aquele escravo daquele outro senhor e levar para casa. É esse o contexto de redenção. Redimir, então, é libertar um escravo, comprá-lo e torná-lo livre. Comprar a sua alforria. Até aqui no Ceará, a primeira cidade a libertar os escravos do Brasil foi uma cidade cearense. E, posteriormente, ela foi dada o título de Redenção, o nome da cidade de Redenção. Devido a esse ato que ela... Foi, o Ceará foi o primeiro estado do Brasil, foi antes da Lei Áurea, né, da princesa Isabel, libertou os escravos. Então, lembra desse contexto, você lembra de redenção. Jesus, Deus, pagou o meu resgate a Satanás, certo? Não. Deus pagou o meu resgate a si mesmo. Por meio de Jesus. Pelo sangue precioso de Jesus, Deus comprou o meu resgate da sua ira, do seu lado
de apenas justiça e condenação. E nós que estávamos com Satanás condenados, junto com Satanás, Deus tirou. O próprio Deus diz que ele não só torna anjo. E aí eu entendo ali que é anjos caídos. Ele não só torna anjo, mas a descendência de Abraão. Sim. Então eu vejo isso aí. Que Satanás também estava talvez dizendo, eu estou condenado, mas estou arrumando carro, eu estou legal. Deus foi lá e disse, não vai levar não, eu vou resgatá-lo. E trouxe na pessoa de Jesus Cristo. Sim. Deus resgata os filhos dele dentro da humanidade. Anjos, como Marcondes falou aqui, não são resgatados, não são redimidos. Apenas os homens em Cristo. E aí Deus então vem, paga um preço de sangue e os resgata de Deus mesmo, da sua ira. Pecado é uma ofensa, diz Paul Washer, a um Deus santo. É uma violação da sua lei. A sua justiça exigiu satisfação. Satisfação, uma palavra importante, relacionada a apaziguamento, propiciação, expiação, cancelamento do registro. Deus se satisfaz, apazigua a sua ira. É propício a nós quando recebe o seu Filho em nosso lugar. Propiciação, segundo Paul Washer, seria um sacrifício que torna possível um Deus justo justificar ímpios. É um tipo de sacrifício que satisfaz a justiça de Deus. Então, isso é, irmãos, propiciação, sacrifício que apazigua, satisfaz, torna favorável Deus a nós. Levítico 4:35 diz que o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Então, veja que o sacerdote tinha que queimar uma oferta diante do altar, e aí, então, faria expiação, cobriria o pecado dessas pessoas, e o pecado delas seriam perdoados através desse sacrifício. Jesus é esse sacrifício que expia, cobre, cancela o registro de pecado das pessoas. Um exemplo interessante que o Carson traz, contextual, para ficar mais claro, é do deus grego Netuno, deus dos mares. Naquele contexto do primeiro século, quando Paulo escreve essas cartas aqui, os gregos ofereciam um sacrifício para que Netuno fosse, por exemplo, propício nas viagens marítimas. Então, Netuno era o deus dos mares, da lua dos mares. E aí, quando eu iria fazer uma viagem no mar, oferecia um sacrifício para que Netuno preservasse a viagem em paz até o lugar de destino. Alguns detalhes aqui. Primeiro, as semelhanças, né? Então, de fato, para nós chegarmos ao céu ou à presença de Deus, um sacrifício foi necessário ser oferecido para que Deus apaziguasse a sua ira e pudéssemos fazer essa viagem até a sua presença de forma tranquila. Mas, diferente dos gregos, veja aqui, quem faz o seu sacrifício para apaziguar a ira do deus Netuno? Quem é que faz? Os próprios gregos. Mas quem é que faz o seu sacrifício para que a ira do nosso Deus seja apaziguada sobre nós? O próprio Deus. Vê aqui? Como aqui está o cerne do Evangelho e a diferença entre o que é verdade, ortodoxia e heresia. O que é religião verdadeira em Cristo e o que é falsa religião. Está aqui nesses pontos, esses detalhes que diferencia a Cristo e a verdadeira religião das falsas religiões. Para terminar, substituição. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, ele nos substituiu. A iniquidade, Jocilda, que era para nossas cabeças, aquele fogo que era para nós, esteve nas costas dele. Uma imagem que eu gosto é desse fogo vindo para destruir a humanidade, e aí a cruz e Jesus sobre ela, entre a humanidade e esse fogo. E aí esse fogo bate nele, né? Só que, é claro, a gente teria que fazer algumas questões aqui, teológicas mais pontuais, porque, por exemplo, esse exemplo pode dar a entender que a expiação é ilimitada, de que Jesus morreu por toda a humanidade, né? E a gente vai discutir isso nas próximas aulas. Foi por toda a humanidade ou foi pelos eleitos? Fiquei para as próximas aulas. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte,
e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, como nós lemos hoje. Ou seja, ele foi comparado aos transgressores, tido como um transgressor. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele foi tratado como um criminoso, pecador, amaldiçoado, mas ele não era. Ele, na verdade, levou a maldição, o pecado dos criminosos. Substituição. Aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5:21, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Isso aqui é muito enxuto, esse verso. Resume muito bem tudo isso. Aquele que era justo, perfeito e santo, foi feito maldição, crime, pecado, em nosso lugar, para que nele nós fôssemos justificados, inocentados, tornados puros diante de Deus. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Como diz o Antigo Testamento, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E lá na cruz, no madeiro, ele foi maldito em teu lugar, por causa dos teus pecados. E agora não há mais condenação para você, não há mais nenhuma culpa, não há mais nenhum remorso, não há mais nenhuma olhar para o passado, para os teus erros ou para as faltas da tua vida. Você ganhou tudo em Cristo. Tudo o que importa eternamente, você já ganhou em Cristo. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por, e aqui uma preposição grega, anti, que significa no lugar de, esse por aqui, no grego anti, no lugar de muitos. E essa expressão ela tem uma importância teológica, e aí Erickson destaca na sua obra teológica, porque essa preposição anti significa, traz esse aspecto profundo teológico de substituição. Jesus deu sua vida em resgate no lugar de muitos. O texto não fala de todos, né? Mas enfim, vamos lá para frente, ainda não é essa hora dessas discussões. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Mais uma vez, agora Marcos, lá foi Mateus, agora Marcos, e mais uma vez ele usa a preposição anti, no lugar de, né? Por muitos, no lugar de muitos. Isaías 53:6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53:12, foi contado, já repeti aqui o verso. Aqui é o mesmo slide, né? Foi repetido. Reconciliação. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O que é reconciliação? A imagem aqui, eu estou brigado com alguém, eu sou inimigo de alguém, e há então o acordo de paz. Lembra daquelas imagens, né, daquele povo Israel, de Israel e Palestina, quando estão brigando muito, aí vem um presidente americano, ou então o pessoal da ONU, né, e faz lá negociações, e aí eles vão lá, né, e apertam as mãos, fazendo um acordo, pelo menos temporário, né? E criando a paz. É isso, reconciliação. Eu e você guerreávamos com Deus, inimigos de Deus. Inclusive no fim dos tempos, né? Na guerra de Gog e Magog, a humanidade inteira vai se reunir com Satanás e aí literalmente vão guerrear contra Jesus e contra os seus eleitos e contra o seu povo. Não vai ter muita graça, né? A briga, mas vão querer guerrear na sua arrogância. Porque já são inimigos de Jesus. E naquele tempo vão ser ressuscitados para guerrear contra Jesus e os seus eleitos. Mas aí vão ser destruídos, vão ser presos eternamente com o diabo, no lago de fogo. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Que mundo é esse? Será que é o mundo de todas as pessoas? Fica para as próximas aulas. Não imputando aos homens as suas transgressões,
e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos, a sua palavra, a minha palavra, a sua pregação, a minha pregação, não é a teologia do coaching, nem é para dar prosperidade, nem a palavra da autoajuda, ou do afago do ego. A nossa palavra, o nosso discurso, é o discurso da expiação, é o discurso da substituição, é o discurso da justificação, é o discurso da propiciação, é o discurso da redenção, é o discurso da reconciliação. De que você era inimigo, que você é inimigo hoje, mas pode também a partir de hoje ser amigo de Deus, se você aceitar o sacrifício dele em seu lugar, para que haja reconciliação entre ele e você. Romanos 11:15, os judeus rejeitados trouxeram reconciliação ao mundo. Por quê? Quando Deus rejeita os judeus, se afasta dos judeus, eles colocam para fora o seu pecado e maldade, matam Jesus, e ao matar Jesus, o sacrifício é feito em nosso lugar, e aí em Cristo nós somos reconciliados. Erickson, que é a obra que eu tenho usado como base principal dessas aulas de cristologia, vai dizer: a morte de Cristo também trouxe um fim à inimizade que existia entre Deus e a humanidade. Nossa hostilidade, palavra importante, diante de Deus é removida. Deus nos reconciliou consigo mesmo. Havia fogo, condenação, ira, raiva. Há hoje fogo, ira e raiva. Romanos 1, a ira de Deus se revela no presente contra toda impiedade e injustiça diante dos homens. Ele está irado, ele sente indignação todos os dias e ele condenará eternamente aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Mas quem se arrepender, quem confiar nesse sacrifício, quem entregar a sua vida a Jesus, quem confiar nele como o seu Salvador, quem receber esse sacrifício, esse sangue, e apresentá-lo diante de Deus, será perdoado, amado, consolado, redimido, salvo para sempre. Nem uma gota do fogo da ira de Deus te tocará. Como Daniel, como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na fornalha ardente, nem o cheiro do fogo estava na sua pele. Assim também o será com você. Assim também será com a sua vida. Nem o fogo, nem o cheiro do fogo você terá em sua pele, porque o Senhor te livrará completamente. Porque Deus não os destinou para a ira, vimos em Tessalonicenses, vimos em Apocalipse 3. Não há ira para nós, não há fogo para nós, porque em Cristo nós temos perfeito apaziguamento, propiciação. Esse é o verdadeiro significado da expiação. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por sacrifício tão perfeito e completo. Muito obrigado porque nesse dia de domingo nós podemos hoje voltar para os nossos lares com corações leves, com mentes leves, lembrando que todo o nosso fardo foi carregado por Ti. Nós viemos a Ti, Jesus, nessa manhã. Nós que estamos cansados e sobrecarregados com nossos erros, e recebemos de Ti o alívio. Tomamos sobre nós o nosso jugo, que é pequeno e leve. Colocamos diante de Ti o jugo principal e mais pesado do nosso pecado. E aprendemos do Senhor, que é manso e humilde de coração, e assim achamos descanso para nossas almas. Coloca em nossos olhos, Deus, a expiação. Coloca em nossos olhos a redenção, a
Ah, Deus, coloque em nossos olhos o Evangelho puro, límpido, perfeito. Coloca sobre os nossos olhos Cristo diariamente, para que Ele seja a nossa força central contra o pecado, o medo, a dor, a tristeza, para que o Calvário, o Evangelho, Jesus, seja a nossa cura, o nosso remédio, a nossa solução, não só para a eternidade, mas também para os problemas de hoje. Nos trata em Cristo, nos cura em Cristo, faz um tratamento em nós, nos fazendo olhar para Jesus. E que esse sacrifício perfeito, completo, uma vez por todas feito em nosso lugar, seja a nossa paz. Em nome de Jesus, aquele que expiou os nossos pecados e nos substituiu diante de Ti, nos apaziguou diante da Tua ira. Em nome dEle e para a glória dEle, nós oramos. Amém.